Quero convidá-los então, agora, para nós abrirmos as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 22, e nós vamos ler os versículos de 31 a 34. Lucas 22, versículos de 31 a 34. Você achou? Lucas 22, de 31 a 34. Vamos orar? Senhor, por favor, queremos te pedir que a tua palavra seja aplicada ao nosso coração. Que o teu Espírito, que inspirou a tua palavra, seja ele também que nos ilumine e nos faça entender aquilo que tu tens para nós. E faz de nós uma igreja que te ame, uma igreja que caminhe com o Senhor. Abençoa aqueles que estão em casa, aqueles que estão em algum outro lugar. Queremos te pedir que a tua palavra também os alcance. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 22, de 31 a 34. A minha Bíblia tem o título de Jesus prediz a traição de Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes negarás que me conheces. Amém. O tema da mensagem no momento é esse: fortalece os teus irmãos. Eu digo no momento porque geralmente o Vitor tem sempre um título melhor, e aí ele depois coloca um título melhor ali, que é melhor. Mas enquanto isso você fica com o tema fortalece teus irmãos. Bom, esse capítulo 22 é um capítulo muito grande. Ele tem 71 versículos, e mais do que os 71 versículos, ele trata de um assunto bem extenso, desde a conspiração dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, que ofereceram propina para Judas Iscariotes, e até Jesus chegar perante o sinédrio para ser julgado. Judas, claro, o traidor, ele ofereceu uma oportunidade de entregar Jesus no momento em que a multidão não estaria por perto, porque tudo que aqueles líderes temiam, na verdade, era a multidão que seguia Cristo, que tinha assim um grande apego pelo Senhor, já tinha se sentido atraído por Jesus. Então Judas ficou encarregado de procurar um momento e um lugar em que a multidão não estivesse. E o momento e o lugar seria no Monte das Oliveiras, numa noite em que ele separou para orar com os discípulos. Este capítulo 22 também retrata os preparativos para a celebração da última Páscoa com o Senhor. A narrativa de João, João capítulo, eu não me lembro agora o capítulo 13, se não me falha a memória, a narrativa de João destaca Jesus lavando os pés dos discípulos. Lucas destaca o significado sacrificial da morte de Cristo, e também destaca uma discussão entre os discípulos, para saber quem seria lá o mais importante entre eles. Talvez eles estavam discutindo quem talvez ocuparia o melhor cargo, a melhor cadeira de ministro
visto que o Senhor Jesus já tinha deixado claro que Ele estava estabelecendo o seu reino aqui na terra. E Jesus então ensinou aos seus discípulos que o maior deveria ser como o menor, e o que governa deveria servir. E aquela reunião também, ela tinha um fundo muito triste, porque Jesus falou da traição por Judas, Jesus também falou da sua prisão, da sua humilhação, das torturas que ele iria receber. Pedro e os seus discípulos também foram avisados que Satanás agiria, ainda que com grandes limitações, Satanás iria agir de maneira pesada na vida daqueles homens. Agora, o texto aqui, ele é bem específico, ele de certa forma está ligado diretamente aos discípulos, iria retratar uma experiência pessoal dos discípulos, e eu sempre falo que quando nós falamos de experiências, toda experiência ela é pessoal e intransferível. Ainda que a minha experiência tenha sido muito semelhante à sua, no que diz respeito à conversão, no que diz respeito a algumas coisas da vida, toda experiência ela é muito pessoal, e ela é intransferível, ninguém pode ter a mesma experiência que você já teve. Os discípulos iriam passar por difíceis provas nas próximas 72 horas. Satanás, ele recebeu a autorização para peneirar ou joeirar como trigo aqueles discípulos. Bom, só para você entender o que o texto está dizendo aqui, versículo 31, Satanás recebeu a autorização para vos peneirar como trigo. O trigo, ele vinha, claro, ele era colhido, então ele tinha algumas sujeiras. Então era necessário que ele fosse joeirado, ou seja, ele era colocado numa peneira, e aí, eu não sei se vocês já viram aquelas, na televisão, ou sei lá, deixa eu fazer o gesto aqui com a peneira, tá? Aquele gesto assim, que eles jogam para cima, e as sementes caem. Eu tentei já fazer isso uma vez, o arroz de casa caiu todinho no chão, mas, quando você faz isso, a sujeira bate no vento e ela se vai. Então, o joeirar ou peneirar é isso. Ou então, era um tipo de um garfo de madeira grande, que eles pegavam então e jogavam para o alto, e o joio, que é mais leve que o trigo, se saía, era levado pelo vento, e ficava então apenas o grão do trigo, de maneira que assim o trigo era limpado, era limpo. Então, os discípulos passariam por uma turbulência semelhante. Note que quando você peneira o trigo, tudo vai sendo lançado para cima, tanto o trigo quanto a sujeira. A sujeira vai embora, mas o trigo passa por aquela turbulência toda. E eu imagino que Jesus estava falando: olha, vocês vão passar por uma turbulência muito grande, a lealdade de cada um seria provada, e por esta razão, Jesus naquele momento intercedeu pelo apóstolo Pedro, que era o mais arrojado, que era o mais impulsivo do grupo. Mas diz o texto que Pedro não levou em consideração a advertência, e ele responde: eu estou pronto para ir contigo, eu estou pronto para ser preso ou morto, se necessário for. Na verdade, as palavras do apóstolo Pedro eram palavras sinceras, não havia mentira nas suas palavras. A grande questão é que Pedro era um homem impulsivo. Ele tinha, há um autor muito antigo, que escreveu 2 livros, Temperamentos Controlados pelo Espírito e Temperamentos Transformados pelo Espírito. Então ele retrata ali alguns temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. E só uma explicação breve, do sanguíneo. Temperamento sanguíneo é aquela pessoa expansiva,
aquela pessoa alegre, mas ao mesmo tempo, é aquela pessoa meio que impulsiva, aquela pessoa que é capaz de chorar aqui nessa esquina e chegar lá na outra e dar uma baita de uma gargalhada. É aquele que tem a capacidade de sair ajudando alguém e ao mesmo tempo é aquele que tem a capacidade de sair correndo porque viu alguma coisa apavorada. Esse era o Pedro, o tipo sanguíneo. E é interessante porque no primeiro encontro que o apóstolo Pedro teve com Jesus, Jesus disse assim: Pedro, tu és pedra. Foi o primeiro encontro, e Jesus disse para aquele homem o que ele via no seu interior, um homem que seria firme como uma rocha, que seria capaz de liderar o grupo. A palavra Pedro quer dizer pedra, rocha. Em outras palavras, Jesus estava vendo o potencial que havia em Pedro. Eu aproveito para abrir um parêntese e para dizer que o Senhor Jesus enxerga o seu potencial. O Senhor Jesus sabe do que você é capaz. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos subestimamos. É sobre isso também, que a Bíblia fala que nós devemos ter um conceito que não seja elevado de nós mesmos, mas precisamos ter um conceito equilibrado, e entender que o Senhor nos chama, e também nos capacita, que o Senhor nos enxerga, e vê aquilo que está dentro de nós, aquela força, ou aquela habilidade que está dentro de você, Ele sabe disso, e muitas vezes você não acredita nisso, às vezes a gente acredita nas mentiras, seja na nossa infância, seja dentro da nossa escola, quando as pessoas vinham com aquela piada, que baixava a nossa estima, ou que dizia aquilo que nós não éramos, e nós de alguma forma acreditamos naquilo. Jesus viu em Pedro, alguém que tinha a capacidade de ser uma pedra, uma rocha. No entanto, naquela reunião, neste texto que nós lemos, versículo 31, como Jesus chama Pedro? Simão, Simão. Em outras palavras, ele está dizendo assim, Jesus estava dizendo: olha, você ainda não está totalmente transformado, a sua firmeza ainda está firmada na sua autossuficiência, e toda a sua firmeza será resultado da ação do Espírito Santo na sua vida, porque é Deus quem fortalece. É claro que essas palavras são minhas, mas nós podemos concluir isso lá em Atos, quando ele recebe o Espírito Santo, e então Pedro se torna um homem forte, Pedro se torna um líder verdadeiramente capacitado pelo Senhor. Vale a pena lembrar que Jesus enxerga quem somos, Ele vê as fraquezas e também vê o potencial de cada um. Em seguida, continuando o texto, Jesus disse que antes que o galo cantasse, Pedro iria negá-lo por 3 vezes. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, a noite nem vai virar direito, e você vai me negar por 3 vezes, vai dizer que não me conhece. E embora Pedro não tenha dado a devida atenção, Jesus disse: olha, eu intercedi por você. E na continuação do capítulo, Jesus então foi traído, preso. Pedro chegou a usar de violência, né? Cheio de si, ele vai e usa a sua espada, atinge aquele que era o ajudante ou o servo do sumo sacerdote. E olha, irmãos, cá para nós aqui, quando Pedro pegou aquela espada para dar naquele servo do sacerdote, o nome dele era Malco, quando ele fez isso,
Na verdade, ele mirou na cabeça. É que o cara tinha um bom, e aí pegou na orelha. E aí Jesus vai e cola a orelha do cara, né? Uma plástica momentânea ali, milagre. E eu fico até, parênteses aqui, eu fico até pensando como foi difícil aquele homem, Malco, conduzir Jesus até o sumo sacerdote, sabendo que ele foi alvo de um milagre de Jesus naquele momento. Mas ele foi. Jesus então foi conduzido ao sinédrio, ao sumo sacerdote. E naquela madrugada, naquela mesma madrugada, Pedro negou a Jesus, o galo cantou, e em meio a toda aquela confusão, Jesus separa alguns segundos e olha para Pedro. E diz o texto que Pedro caiu em si, chorou amargamente, foi um choro de arrependimento. E aconteceu então o que Jesus havia dito: eu asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, por 3 vezes você me negará que não me conheces. Bom, eu já dei aqui o pano de fundo todo do texto, eu acho que isso já é suficiente para nós entendermos, mas eu quero chamar a atenção para os versículos 31 a 34, e me permitam ler novamente. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: assegure-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces. Já que nós falamos que toda experiência ela é pessoal e intransferível, quais as aplicações que esse texto tem para as nossas vidas? Quais os ensinos, princípios e verdades que se aplicam ao nosso tempo? A nós que estamos aqui, a você que está em casa. Então, eu quero destacar 4 lições básicas que esse texto nos dá. A primeira lição é que os discípulos de Cristo não estão isentos das turbulências, das peneiradas da vida. Versículo 31 diz que Satanás recebeu autorização para peneirar aqueles discípulos como trigo. Então os discípulos seriam mexidos, os discípulos seriam jogados ao alto como grão de trigo, a lealdade de cada um seria medida. Satanás recebeu autorização para fazer um teste, e parece até crueldade de Deus, parece crueldade de Jesus. No entanto, em alguns momentos, a nossa fé ela é provada. Satanás tem o alvo de destruir a fé dos discípulos de Jesus. E por que ele tem esse desejo de destruir a fé dos discípulos? Porque quando o diabo age em nossas vidas, ou tenta tocar em nossas vidas, na verdade ele tenta agredir a Deus, porque Deus nos ama. A Bíblia diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Portanto, quando você vê um bêbado caído, quando você vê um cara drogado, quando você vê um crente caído, derrotado, você pode olhar e saber que nas regiões celestiais há um inimigo que está rindo e zombando do Senhor, porque o diabo não desiste nunca. Ele sabe que vai perder, mas ele quer acabar ou frustrar os planos de Deus. O alvo do diabo é derrotar e derrubar a autoridade de Deus. Por isso, ele quer destruir a nossa fé. Por outro lado, o texto, não só o texto, mas a palavra de Deus principalmente nos mostra que se o diabo quer nos derrubar, o oleiro de nossas vidas quer moldar o nosso caráter, quer moldar a nossa maturidade, a nossa integridade,
a integridade dos seus discípulos. Tiago capítulo 1, versículos de 3 a 4, diz assim: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Portanto, por mais próximo que você seja de Jesus, por mais próximo que você caminhe com o Senhor Jesus, como discípulo de Jesus, você não está isento de passar pelas turbulências da vida. Nós passaremos por elas, alguns mais, outros menos. Deus não nos ama nem mais e nem menos quando nós passamos por elas. Ele nos ama, Ele é soberano. Se alguém me perguntar por que as pessoas sofrem, eu não sei responder muitas vezes. É certo que algumas pessoas acabam sofrendo como resultado das suas próprias decisões, mas nem sempre é assim. Então, a primeira lição que nós extraímos é que os discípulos de Cristo não estão isentos das turbulentas peneiradas da vida. Segundo lugar, a segunda lição que nós extraímos desse texto é que Satanás tem limites, tanto em poder quanto em tempo de ação. Diz o texto que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. O diabo pediu autorização. E diante disso, meus irmãos, há uma grande verdade. Satanás não pode se opor a Deus. Ou seja, ele não tem força e poder na mesma medida que Deus. Um dos significados da palavra oposição são forças contrárias, mas ambas com as mesmas intensidades. Há até uma filosofia chinesa, eu não sei falar os nomes aqui direito, mas eu acho que vocês já viram aí um círculo preto e branco. É o Yin e Yang, que é um princípio da filosofia chinesa, onde Yin e Yang são duas energias opostas. Ou seja, Yin significa a escuridão sendo representada pelo lado pintado. Seria legal se tivesse esse negócio aí para o pessoal ver. E pintado de preto. E o Yang é o lado claro, pintado de branco. E aí, este círculo, ele representa a força, as forças opostas brigando entre si. Mas a palavra de Deus mostra que Satanás, ele não tem o mesmo poder que Deus. O seu poder é limitado pela autoridade de Jesus. A Bíblia não deixa dúvidas de que Satanás tem limites que são ditados pelo próprio Deus. O diabo não tem a mesma força e o mesmo poder que Deus tem. Por isso ele não pode se opor a Deus. Jesus certa vez disse que o príncipe deste mundo já está julgado. Num único momento em que ele é chamado por Jesus como príncipe, a palavra diz que ele já está julgado. Há um outro texto que eu selecionei, Filipenses 2:9, diz que Deus exaltou Jesus para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra.
Portanto, Satanás tem o seu poder debaixo da autoridade de Jesus. E portanto nós podemos confiar no Senhor, porque Ele não soltará as nossas mãos. Seja o que acontecer conosco, Ele não te deixará e não te desamparará. Ninguém pode nos roubar do Senhor. Ninguém pode nos tirar do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, creia nisso. Creia que Satanás não tem poder total sobre a sua vida. Confie no Senhor e deixe Ele agir. Você não está isento das tempestades, mas pode confiar no Senhor de nossas vidas. Terceiro ensino desse texto está no versículo 32. Diz o texto que Cristo intercede por seus discípulos. E diz lá: mas eu orei por ti. Em outras palavras, a intercessão por parte de Cristo se baseava numa necessidade real ali. E qual era a necessidade real? Por que Jesus orou por Pedro? Ele orou para que Pedro persistisse na fé. Pedro precisaria aprender a reconhecer o senhorio de Cristo publicamente, mesmo que isso lhe causasse prejuízos. E na sequência do texto, nós percebemos que aquela batalha ele perdeu. Tanto é que ele volta derrotado para casa. Esse texto marca o início de um processo de conversão e de restauração na vida do apóstolo Pedro. Quando ele nega Jesus, quando Jesus olha para ele, quando ele sai chorando amargamente, arrependido, ali começou um trabalhar de Deus na vida de Pedro. E foram necessários talvez alguns 30, 40 dias, porque foi lá em João capítulo 21, mostra que Pedro foi então restaurado através de uma conversa com o Senhor Jesus. E mais tarde, no livro de Atos, nós encontramos uma narrativa muito bonita a respeito do apóstolo Pedro. Atos 4, versículos 19 e 20, mostra que ele aprendeu a lição. Ele encara as autoridades religiosas e diz assim: seria justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Ele aprendeu a não negar o senhorio de Cristo na sua vida. Mas naquele momento em que Jesus estava falando com ele, Pedro não deu nenhuma importância para as palavras de Jesus, mas ele preferiu ficar com a sua autossuficiência. Eu me basto. É importante lembrar que Cristo intercede por seus discípulos. João 17, 20 diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Eu sei que naquele momento Jesus não mencionou o seu nome, mas Jesus orou por você, Neto. Jesus orou por você, Claudemir. Jesus orou até pelo Tiago. Jesus orou por todos nós. Tem que orar por ele mesmo, né? Afinal, deixa para lá. Jesus orou por nós, de uma maneira muito pessoal. Hebreus 4,14 afirma que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo,
o justo. De forma que o Senhor Jesus intercede por nós. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Precisamos orar segundo a vontade de Deus, mas em nome de Jesus. A quarta lição que nós extraímos do texto é que o Senhor sabe o que quer dos seus discípulos. Jesus não apenas intercedeu para que Pedro não desfalecesse na fé, ele tinha um propósito para com Pedro. E qual era o propósito? Ele diz: e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Cara, esse texto falou fundo ao meu coração. É certo que Pedro estava seguro de si. Sua autoestima estava em alta. Sabe aquela música, Esse Cara Sou Eu? O primeiro que cantou foi Pedro. Esse cara sou eu. Ele cantou isso, porque ele se achava mesmo. Ele se achava. Mas Pedro não sabia que ele era uma rocha em formação. Não estava firme ainda, não estava preparado. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Por isso Jesus exortou o apóstolo Pedro naquele momento, e disse: quando você voltar a trilhar o caminho, fortaleça aos teus irmãos. E notem que Jesus não está dando aqui uma autoridade maior a Pedro. Ele está dizendo aqui, olha, fortaleça aos teus irmãos. Gente igual a você. Então o Senhor conhece os nossos limites. O Senhor sabe quando estamos prontos. O Senhor sabe qual é o nosso lugar. O Senhor sabe como podemos ser mais úteis na sua obra. Esse texto me ensina isso. O Senhor sabe o que quer de nós. E caminhamos para a conclusão. Eu quero destacar então algumas considerações finais. A primeira coisa que nós vamos considerar é que o diabo não desiste. Porque desde o início, ele vem tentando derrubar a obra de Jesus, impedir que o seu reino avance. O diabo se aproveitou das fraquezas dos discípulos, ou seja, ele entrou em Judas. Como? Pelas portas da usura, da avareza, da incredulidade, do desejo de que ele tinha de ter as coisas. Em relação aos demais discípulos, eu creio que as dúvidas, aí creio eu, não estou falando do que eu creio, do que eu penso. Mas em relação aos outros discípulos, eu creio que as dúvidas e a covardia foram as fraquezas que Satanás tocou para dispersar aquele grupo. Agora, com Pedro, já o apóstolo Pedro, ele foi fisgado pela sua autossuficiência. A autossuficiência, ela é enganadora. Ela faz com que acreditemos que nós podemos ficar firmes, que nós podemos ficar de pé, que nós podemos passar pelas tribulações. Mas, na verdade, ela nos engana. Agora, meus irmãos, por outro lado, o texto demonstra que o diabo é a menor preocupação de Jesus. Eu escrevi diabo aqui até de letra minúscula, para que eu me lembrasse de que o diabo é a menor preocupação de Jesus nesse texto. Na verdade, a maior preocupação de Jesus é com os seus discípulos. Ele está preocupado com a
conversão do seu discípulo. Sabe como eu cheguei nesse texto? Eu estou ajudando, às vezes, lá em Cubatão, e chegou a notícia para mim de que tinha um irmão que estava meio fraquejando. Então eu fui visitá-lo, e no decorrer da conversa eu orei com ele, e na minha oração eu disse o seguinte: Senhor, quando ele se converter, usa-o na vida dos irmãos. E ao finalizar a oração, aquele irmão ficou olhando para mim, e eu logo percebi que ele não gostou, talvez, da expressão quando ele se converter, porque afinal ele já era convertido. E eu expliquei para ele que conversão é mudança de mente. Logo, a conversão, o converter-se, é também nossa parte. Nós, como crentes no Senhor Jesus, precisamos nos converter, precisamos mudar de atitude, precisamos mudar a nossa mente em relação a tantas coisas. Deus está mais interessado na nossa conversão, na mudança da nossa mente. Você pode ter aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, mas Deus ainda está interessado na mudança da sua mente. Portanto, deixe que o Senhor toque na sua autossuficiência. Você é autossuficiente? Você é do tipo, eu me basto. Você é do tipo, eu consigo levar essa sozinho. E sofre pelos cantos da vida. Sofre porque não consegue, mas também não consegue compartilhar para as pessoas. Então talvez Deus precise transformar o seu orgulho. Ou então, Deus precisa curar ou transformar a nossa covardia em coragem. O nosso medo também precisa ser cuidado pelo Senhor. O nosso comodismo, o nosso complexo de superioridade, ou aquele complexo de inferioridade, em que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu não sei isso, eu não sei aquilo, ou aquele complexo de superioridade, eu sou. O Senhor quer que nos convertamos dos nossos pecados, para que nos tornemos aptos, maduros, firmes, para seguir o caminho e cuidar uns dos outros. Meu irmão, nós somos mais importantes que o diabo. Jesus não estava preocupado com o diabo, mas Ele está preocupado conosco, em formar crentes maduros, que enxerguem, que tenham boa visão, que tenham as suas mentes transformadas pela ação do Espírito Santo em suas vidas. Jesus conhece os seus discípulos, sabe quais são as suas facilidades e também as suas dificuldades. Ele é Deus, portanto tudo sabe antes que tudo aconteça. E assim como Ele conhecia aqueles 12, Ele também conhece cada um de nós. E sabendo disso, e confiando nisso, nós podemos viver experiências, ainda que sejamos em algum momento joeirados pela vida, peneirados pela vida, pelas dificuldades da vida, nós podemos caminhar firmes com o Senhor, porque Ele está conosco. Rendamos a Ele as nossas vidas, submetamos a Ele as nossas fraquezas. E eu quero terminar com uma oração, ou com uma palavra do apóstolo Paulo, que está em 2 Coríntios 12, 9. Eu vou ler numa tradução bem antiga, que diz assim: basta-te a minha graça, pois a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, antes
me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo repouse sobre mim. Você precisa se converter em alguma área da sua vida. Você precisa hoje submeter alguma coisa diante do Senhor. Há alguma questão na sua personalidade, no seu comportamento, há alguma questão na sua vida que você queira submeter isso a Deus. Eu vou pedir, se você entende isso, vou pedir para você ficar de pé. Eu gostaria de orar com você e por você nesta hora. Você pode ficar de pé se assim o desejar. E eu gostaria de orar com você. Quero lembrar que Jesus intercede por nós. Quero lembrar que Jesus nos ama, nos quer bem. Quero lembrar que Jesus quer que nós caminhemos com Ele. Mas precisamos submeter a Ele as nossas vidas, para que Ele caminhe conosco e nós caminhemos com Ele. Deus amado, Deus querido, obrigado pela oportunidade de sermos chamados discípulos Teus. Nós não merecemos, mas Te agradecemos por este privilégio. Então, Senhor, queremos apresentar diante de Ti os nossos corações disponíveis para a mudança de mente, para a conversão. Queremos, Senhor, nos converter da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, do nosso medo, da nossa covardia. Queremos, Senhor, nos converter das nossas murmurações. Queremos, Senhor, nos converter da nossa indignação, das nossas insatisfações, Senhor. Nós nos colocamos diante do Teu altar. Por favor, Senhor, ajuda-nos a mudar a nossa mente, que o Teu Espírito venha fazer isso em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, amém.